Ora bem, vamos hoje para o quinto estudo sobre este assunto da vontade de Deus. Alguns que aqui estão ainda não ouviram nada sobre o assunto. Eu só vou, em 5 minutos ou menos, rever o que falámos antes. Como eu disse na semana passada, os meus resumos normalmente demoram 20 minutos e depois fico com 10 minutos para falar do resto. O que tem sido um pouquinho... Não é que seja necessariamente mau, e como o apóstolo Paulo diz, não canso de dizer as mesmas coisas, e é segurança para vós, mas também temos de avançar. E eu creio que é importante falar dessas coisas porque são muitas as vezes em que nós ouvimos erro, com toda a sinceridade, erro, relacionado com este assunto. E perdoem-me se por vezes eu digo algumas coisas assim um pouco mais fortes. Não é bem perdoem, mas aceitem, porque é no sentido de combater o erro. Se calhar às vezes posso exagerar um pouco nas palavras, posso até cair no extremo oposto, e também estou aqui para que possam dizer algo que possa afinar, possa limar algumas arestas do meu pensamento. Então nós começámos por falar, faz hoje 4 semanas, sobre formas erradas de descobrir o caminho a tomar, as decisões a tomar. Vimos o exemplo de quem? O primeiro exemplo de um homem ímpio, rapidamente, ver como é que estamos, de lembrança, Ezequiel, Nabucodonosor, que via lá nas frechas, nas entranhas dos animais que sacrificava, lá nos ídolos que trazia, via a vontade dos seus deuses. Claro que nós sabemos que Deus estava por trás, de forma a castigar a nação de Israel. Porque o rei Nabucodonosor queria saber se havia de atacar Judá ou se havia de atacar Rabá. Depois vimos algumas formas que estão na Bíblia, mas que não são atuais. Nós não as devemos seguir. Vimos Gideão, vimos Gideão, vimos o servo de Abraão, vimos Elias, não foi propriamente buscar a vontade de Deus, mas também vimos esse exemplo. Vimos o exemplo de lançar sortes, e todas estas formas não são para nós pormos em prática hoje, porque temos a palavra de Deus completa e não precisamos de outros meios auxiliares para descobrir a vontade de Deus. E alguém que diga, eu sinto, ou Deus mostrou-me algo que eu devo fazer, Deus mostrou-me algo, é caso para perguntar, que pergunta é que vamos fazer? Deus mostrou-me? Qual é a nossa pergunta? Capítulo e versículo, não é? A palavra de Deus está revelada. E nós começámos, para aí há 2 semanas, a falar de algumas coisas que são claramente a vontade de Deus. E a primeira, e basilar, e acho que estou a conseguir cumprir o tempo, a primeira e mais básica declaração acerca da vontade de Deus é: Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque se alguém não é salvo, este livro de pouco lhe aproveitará. Se não quiser aceitar a salvação de Deus, este livro nada lhe vai servir. Vai ser um livro de mero conhecimento intelectual e nada mais. Nunca vai conseguir saber, tirar deste livro ensinamentos sobre o caminho a seguir, sobre as decisões, as melhores decisões a tomar. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, é isso. Se não és salvo, Deus quer que tu sejas salvo. Se tu és salvo, Deus quer que tu procures fazer a sua salvação conhecida a outros. Certamente vamos querer falar da mensagem mais extraordinária que alguma vez ouvimos. E que mudou a nossa vida e pode mudar a vida de qualquer um. Salvem e venham ao conhecimento da verdade. E aqui foi aqui que eu gastei, não me perdi, mas gastei mais tempo a falar. Porque a verdade passa por nós compreendermos a presente verdade. Passa por nós compreendermos que Deus não quer realizar na nossa vida o mesmo que realizava com a nação de Israel. Deus, à nação de Israel, prometia: se tu andares nos meus caminhos, eu vou dar isto. Mas se não andares,
tu vais ter aquilo. Hoje Deus não... isto é um tema muito delicado, mas Deus hoje não nos castiga por causa do nosso desempenho. Eu cometi algum pecado e Deus agora está a castigar-me. Nós sabemos que há pessoas que pensam isso. Há consequências diretas, no entanto, há consequências diretas daquilo que nós fazemos. Eu dou sempre o exemplo da pessoa que bebe muito e depois tem uma cirrose. Isso é uma consequência natural. Mas não vamos dizer, uma pessoa que mente muito vai ter um cancro. O Senhor mandou-me este cancro, ou alguém dizer, o Senhor mandou-te este cancro porque tu eras uma pessoa mentirosa. Ou porque tu andavas a trair a tua esposa. Ou... Nada disso. Não há aqui uma relação causa e efeito. Há consequências naturais das nossas ações. Porque quando isso acontecia, havia sempre alguém que estabelecia a ligação entre o pecado e a consequência. E há 2 exemplos claros na Bíblia. Um deles era qual? David e Natã. David ficou com Batseba e o filho que eles tiveram morreu. Mas havia ali alguém para dizer, olha, isto aconteceu por causa daquilo. E mesmo no caso de Paulo e em relação aos Coríntios, em que havia alguns crentes que estavam a morrer por causa do seu pecado, há entre vós alguns doentes e alguns que já dormem, havia alguém, Paulo, para dizer, olha, isto está a acontecer por causa disto. Agora a minha pergunta é, quem me pôs a mim por profeta, ou por apóstolo, profeta Natã, ou por apóstolo Paulo, para dizer, olha, isto que está acontecendo na tua vida é por causa daquilo? Não é assim. Porque, depois nós iremos ver um pouquinho mais sobre isso. Deus não quer operar em nós, em primeiro lugar, no domínio do físico. Claro que todos nós queremos ter uma vida sem grandes complicações financeiras, de saúde, de relacionamentos familiares e com outras pessoas. Ninguém quer. Mas essas coisas acontecem. É a consequência natural, uma consequência natural de vivermos num mundo amaldiçoado pelo pecado. Um mundo em que o pecado existe e há consequências que acontecem por causa do pecado. Por causa de vivermos neste mundo. Claro que todos nós dizemos estas coisas boas. E é legítimo, isto a propósito do que falámos na semana passada, é legítimo nós, quando temos uma dificuldade, fazermos o quê? Orarmos sobre o assunto, não é? Mas sempre com cuidado de não dizer a Deus, tu vais fazer isto e isto, desta maneira, porque é isto que eu quero. Porque isso é a atitude que teve. Quem é que teve uma atitude do género? Precisava de ser curado e foi ter com alguém e esse alguém deu-lhe prescreveu-lhe um remédio que não era o que ele esperava. Alguém se lembra de quem foi? Naamã, exatamente. O Eliseu não disse, mandou o servo dizer, vai e toma banho no Jordão 7 vezes. E ele disse, eu esperava que ele viesse, fizesse assim, e não sei o que mais, pusesse a sua mão. E muitas vezes nós podemos ser assim. Eu quero que Deus faça isto desta maneira e daquela. É assim, é colocar as nossas, o que é que diz a palavra de Deus? Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam todas conhecidas diante de Deus. E claro, se eu tenho o meu filho doente, ou se eu estou doente, eu conto ao Senhor. Tu sabes a dificuldade. Sabes o quanto eu preciso de saúde para poder trabalhar, para poder honrar os meus compromissos e fazer o meu trabalho enquanto para o sustento da família. Mas tu sabes todas as coisas. Falámos um pouco sobre isso. Não vou chegar ao ponto de dizer, olha, estás doente, olha, não ores para ficares bom. Não, isso é... Acho que seria insensato e insensível. Mas não é, vais orar e o Senhor vai curar. Porque há este erro em que se pode cair. Há 2 extremos. Há o extremo de vais orar e o Senhor vai curar. O Senhor vai... Nós dizemos que o Senhor vai cuidar. E é verdade, o Senhor cuida sempre. Mas nós não sabemos como.
E muitas vezes nós só percebemos mais tarde, ou às vezes as pessoas partem deste mundo sem saber o porquê das coisas acontecerem. Isto sobre o que falámos na semana passada, e vou ter de avançar, mas quero só fazer mais um reparo sobre algo que falei há 2 semanas. Eu não quis, depois houve alguém, mais uma pessoa até me falou sobre isso, e eu quero esclarecer. Falei há 2 semanas, também para combater um pouco aquela ideia de eu vou fazer isto e o Senhor vai recompensar-me. Por vezes contam-se histórias verídicas, acredito, a maior parte delas, de pessoas que tomaram uma certa decisão, tomaram uma posição, em inglês, take a stand, né? tomaram uma posição de firmeza e, apesar disso, as coisas correram bem. Deram a volta por cima. E nós podemos contar o exemplo dos amigos de Daniel. Não é? Tomaram uma posição firme e foram salvos. Mas quantos não tomaram uma posição e sofreram? Morreram. Quantos não tomaram uma posição de eu vou permanecer na verdade da palavra de Deus e morreram? Alguns foram comidos pelas feras no Coliseu. Então eu dei o exemplo na altura não disse o nome do Eric Liddell, aquele corredor de 100 metros que não queria correr ao domingo por ser o dia do Senhor, na opinião dele. O que eu quero deixar bem claro, eu disse na altura que ele era um homem de Deus, um homem que fez uma obra. Eu já na altura disse que eu nunca irei fazer uma pequena percentagem do que ele fez em termos de serviço para Deus. Mas a posição que ele tomou mas não vou tirar a minha teologia, eu não vou seguir a teologia de alguém só porque fez coisas muito boas. Alguém pode fazer coisas, ter uma obra extraordinária, mas às vezes certas atitudes que tomam não estarem corretas. E este nosso irmão, já quase há 100 anos, nos Jogos Olímpicos de 1924, optou por não correr num domingo, porque para ele era o dia do Senhor. E conta o resto da história que ele depois correu os 400 metros, porque alguém desistiu, e ganhou. E aqui a conclusão que alguns tiram é: o Senhor honrou. Alguém até diz: os que eles me honram, eu honrarei. Sinceramente, eu não direi que alguém dizer que não corre ao domingo por ser o dia do Senhor não tem base bíblica. É um bom princípio nós tentarmos não colocar coisas ao domingo que nos vão privar de estar presentes nos cultos. Isso, absolutamente. Se pudermos, isto aqui é outra coisa importante, se pudermos optar por não ter um trabalho que nos impeça de estar nos cultos, isto seria ótimo. Não sei se disse na altura que alguém já me confidenciou que tem consciência de que o facto de muitas vezes trabalhar ao domingo e outros dias de reunião complicou, de certa forma, foi um entrave, um empecilho para um melhor desenvolvimento na sua igreja e na sua família, em termos espirituais. Isso é absolutamente verdade. Mas não vou dizer que está correto alguém dizer eu não vou correr ao domingo porque é o dia do Senhor. Não. Pode haver outras razões. É só isso que eu quero que fique bem claro. Então, vamos... Não foi tão mal quanto noutros dias. Vamos avançar um bocadinho. Eu falei da vontade de Deus que todos os homens estavam a vir ao conhecimento da verdade. Diz também que, segundo aos Coríntios 8:5, que os macedónios não somente fizeram como nós esperávamos, mas também assim mesmo se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Ou seja, é da vontade de Deus que nós nos entreguemos a Deus. E por isso é que eu na semana passada queria avançar para queria falar deste versículo, que não falar. Por isso é que eu li também, decorei e disse Romanos 12:1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Entregar-nos a Deus. O que é isto de entregar-nos a Deus? Nós cantamos muitas vezes, entrego a minha vida, dou a minha vida, e se calhar
Não temos consciência do que estamos a dizer. Mentimos muito a cantar. E qual é a ideia? É que nós percebemos que não somos nós mesmos. Somos o templo do Espírito Santo e não somos nós mesmos. Percebemos que nós somos apenas instrumentos que devem ser usados por Deus. A nossa vida não é, em primeiro lugar, sobre nós. Nós não somos o mais importante. O mais importante é a obra de Deus. E se tivermos de nos consumir, deixar gastar pela obra de Deus, que assim seja. E foi o que os macedónios fizeram. Não tinham dinheiro, os macedónios eram os filipenses. Nós vemos como eles, da sua extrema pobreza, ainda contribuíram financeiramente. Vocês perceberam? O que é que eles perceberam? Olha, nós não somos assim tão importantes. O que interessa é que a mensagem da graça de Deus continua. Por isso nós temos de ajudar o apóstolo Paulo. Nós não somos importantes. Se nós comermos ainda menos do que temos para comer, racionamos, vamos passar fome, vamos passar necessidade, mas o que interessa é nós ajudarmos, fazemos esta coleta para ajudar o apóstolo Paulo e para que o Evangelho possa seguir. Possa continuar, ter o seu livre curso. Percebiam? E nós temos de perceber isto. O mais importante não somos nós. É a obra de Deus. Porque se tu és salvo, é da vontade de Deus que te entregues desde a ti mesmo ao Senhor. Porque Ele fez isso. Na passagem que eu queria dizer hoje, e vou dizer, se dá conta depois para os versículos, porque a graça de Deus está manifestada, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbrio e justo e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a impiedade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Ele se deu a si mesmo por nossos pecados. Ele deu-se a si mesmo. Não está a pedir de nós nada que Ele não tenha feito. Só que, se nós fizermos isto tem consequências drásticas na nossa vida. O exemplo de Epafrodito é tremendo. Epafrodito, que era um destes macedónios, ele de tal forma compreendia que ele não era importante. O que interessava era a obra de Deus, que diz, em Filipenses 2, diz que ele não fez caso da vida, não é? Versículo 30, 2:30. Porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Ou seja, ele provavelmente, creio que terá sido isto que aconteceu, ele foi levar esta oferta dos filipenses, que eram pobres, e aquilo devia ser mesmo muito pouco dinheiro. Mas Paulo disse: cheio estou, não por causa do dinheiro que ele recebeu, mas por causa da atitude deles. Porque ele estava a ver, e reparem aqui, desculpem lá, desviaram um pouquinho. Paulo estava contente, não por muito dinheiro, mas por perceber aquilo que eu estou a pregar aos filipenses está a ter efeito. Eles estão a compreender que, de facto, a mensagem do Evangelho não é sobre eu estar bem fisicamente, mas sobre o que é que eu posso dar à obra. Não é o que é que eu posso receber desta relação que eu tenho com Cristo, mas o que é que eu posso dar aos outros. É quase como quando nós vimos um filho a fazer algo que nós andámos ali a batalhar para que ele fizesse bem, e ele depois faz bem e é mesmo isto. E Paulo olhava para os filhos e pensa: é isto mesmo. Isto é cristianismo em ação. Por isso é que ele dizia que estava cheio. E então este Epafrodito foi quase a cereja no topo do bolo. Ou, para usar uma expressão mais bíblica, a libação sobre o sacrifício. É mais bíblico. Porquê? Porque os filipenses fizeram aquela coleta para ajudar Paulo. Paulo estava a precisar, estava preso, estava a precisar de algum sustento para poder sobreviver. Porque as prisões não eram que se pareça minimamente com as de hoje. Eles podiam morrer, se não tivessem quem cuidasse deles, morriam mesmo na prisão. E então, os filipenses fizeram aquela coleta para levar dinheiro para Paulo. E Epafrodito esteve quase à morte,
versículo 27, ser de facto doente e quase à morte, mas Deus se apiadou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. E no versículo 26, porque quando tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. Ou seja, o Epafrodito percebia, eu não sou importante, o que é importante é a obra de Deus. E se eu tiver de morrer para fazer este dinheiro chegar a Paulo, para que a mensagem da graça de Deus possa continuar, eu morro. E olha a preocupação deste Epafrodito. Isto é um homem extraordinário que nós temos muito a aprender com ele. Uma pessoa que aparece, não sei se aparece mais alguma vez na Bíblia, Epafrodito. Talvez não. Mas tantos versículos como este, não, certamente. É um daqueles, os ingleses têm a expressão unsung heroes, não é? Aqueles heróis que não são muito destacados. Mas isto é de facto um herói. Que era, há quem diga que até era o mesmo. Sim. Eu gosto de pensar que é o mesmo, porque até há uma brincadeira com o nome, que Epafrodito era dedicado a Afrodite. E Papa já não é só dedicado, neste caso à obra de Deus. Não sei se será o mesmo, há quem diga que seja. É giro pensar e juntar os dois e dá algumas lições interessantes. Mas mesmo que não seja o mesmo, o Senhor era o mesmo e a fibra espiritual era a mesma. É um homem extraordinário, porque ele percebia que ele estava preocupado, não com o seu estado de saúde, mas estava preocupado por causa de os crentes de Filipe estarem estava preocupado com o facto de os crentes estarem preocupados com ele. A preocupação dele eram os crentes. Sobre isto eu lembro sempre do irmão Amadeu. O irmão Amadeu, quando teve aquele acidente, claro que ele estava preocupado com os dedos. Já agora, ele hoje já esteve presente no culto em Oleiros pela primeira vez, depois do acidente que teve. A preocupação dele, entre outras, claro, os dedos, era: avisem nas sondinhas que eu não posso ir pregar. Ou seja, a preocupação dele, que ele estava convidado para vir pregar nesse dia, era, claro que o estado de saúde dele era óbvio, mas a preocupação dele era também a obra. Eu não posso ir, portanto, avisem. Isto são consequências de nós nos darmos primeiramente ao Senhor. Acima de tudo. E, felizmente, quantas vezes eu me dou primeiramente a tantas outras coisas e não ao Senhor. E depois, claro, vou tomar mais decisões. Porque depois isto são consequências naturais. Eu dedico mais tempo a outras coisas, dou prioridade a outras coisas que não ao Senhor, e depois, claro, vou tomar decisões das quais me vou arrepender mais tarde. Ou seja, darmos primeiramente ao Senhor tem efeitos drásticos, radicais na nossa vida. Não quer dizer que a nossa vida vá correr melhor. Provavelmente vai correr pior. Pior do ponto de vista humano. Paulo estaria certamente muito mais descansado se depois de se ter convertido, dissesse ao Senhor: extraordinário o que tu fizeste por mim, mas olha, eu vou ficar aqui na minha igreja local em Antioquia, a pregar, todas as semanas, e fico por aqui. Manda outro. Teria uma vida muito mais sossegada. Mas o que é que ele dizia? Em nada tenho a minha vida por preciosa. Ele sabia que, quando existe, ele sabia que ia para Jerusalém e que provavelmente ia ser preso ou morrer lá. Mas apesar disso, não vacilou. Outra passagem, Gálatas 1,4, que o Senhor Jesus Cristo se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau segundo a vontade de Deus. Uma vez mais, o Senhor se deu a si mesmo. Outra passagem que reforça esta ideia do Senhor se dar a si mesmo. Segundo a vontade de Deus, para nos livrar do presente século mau. Ou seja, é da vontade de Deus que nós sejamos livres deste presente século mau. Porque o Senhor deu-se a si mesmo por nós para nos livrar dos nossos pecados, mas também para nos livrar deste presente século mau e da ira futura. Ou seja, é da vontade de Deus que nós não queiramos ter nada a ver com este presente século mau. Presente século mau, sim. É da vontade de Deus que nós não queiramos estar embrenhados neste mundo. Claro que vivemos aqui e não vamos sair deste mundo. Paulo diz a dada altura que vocês não vão deixar de se dar com os descrentes, relacionar-se com os descrentes. Senão, necessário seria sair deste mundo. Não é sair deste mundo.
Mas é não deixar que este mundo entre na nossa vida. Que a maneira de pensar do mundo entre. E quantas vezes, cada um pensa por si, quantas vezes eu me deixo influenciar pela cultura deste mundo? Quantas vezes eu consumo, é literalmente isto, consumo propaganda do inimigo das nossas almas. Quando uma pessoa se senta à frente de uma televisão a beber aquilo que a televisão dá, a maior parte das vezes é cultura do presente século mau. É a propaganda do inimigo das nossas almas. Não devemos fazer. Porque depois o que acontece muitas vezes é que eu vejo pessoas que se dizem crentes a usar um tipo de linguagem. E quando eu digo linguagem, não é linguagem de palavras torpes necessariamente, mas um tipo de pensamento, uma forma de estar na vida demasiado próxima do descrente. Não se vê diferença. Pensam mais nas coisas materiais. Não se vê um discurso bíblico. E eu volto a dizer, o nosso irmão Amadeu, volta e meia, sai Bíblia dali. O discurso dele sai Bíblia. Nota-se que a palavra de Cristo habita nele abundantemente. Porque quando fala, sai expressões bíblicas. Isso é bom quando nós falamos com alguém e vemos a sair da boca deles expressões bíblicas. E não é só citar a Bíblia por citar. Percebes que há ali uma linha coerente, uma linha, um fio condutor de Bíblia. Outras pessoas com quem nós falamos, pensando, mas o que é isto? Isto não é linguagem, isto é uma maneira de pensar de um crente. E eu lembro-me, há relativamente pouco tempo, estava a tentar falar com alguém para lhe mostrar o grave erro em que estava a incorrer. Por causa de um pecado de cariz sexual, que vamos falar daqui a bocado. E o argumento dessa pessoa para justificar o seu viver em pecado era igualzinho ao que já ouvi de alguns homossexuais defenderem o seu estilo de vida. Era igualzinho, sem tirar nem pôr. É aquela história de mas a lei também diz que não podemos comer certos tipos de animais. Onde é que eu já ouvi isto? Normalmente, alguns pegam... Assim, não é a forma como eu abordo uma pessoa que tem um estilo de vida homossexual. Não chega à beira dele e abre, olha, Levítico, já não sei a passagem, não é assim que se deve abordar as pessoas, não é? Mas, por vezes, um dos argumentos que usam é mas a lei diz isso, mas a lei também diz que não se deve comer carne de porco, não se deve comer isto, não se deve comer aquilo. E a dada altura, quando eu estava a tentar mostrar que o ajuntamento não é casamento, as pessoas diziam exatamente o mesmo argumento. O mesmo argumento. Ou seja, o presente século mau já está enraizado na mente, na maneira de pensar de muitas pessoas que dizem crentes. Não deixemos isso. Tal como, a dada altura, nós já falamos várias vezes sobre essa passagem, a dada altura, no tempo de Neemias, os filhos dos israelitas já não conseguiam falar bem israelita, falavam meio asdodita. Corremos o risco de nós, e depois os nossos filhos a seguir a nós, começarem a falar meio asdodita. Ou seja, não falarem segundo a palavra de Deus. Para isso é preciso nós agarrarmos à palavra de Deus. Outra passagem, e esta aqui é clarinha, porque 1 Tessalonicenses 4, 3 e 4. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Nós, alguns dos que aqui estão, há 20 e qualquer coisa anos, o nosso irmão Carlos Oliveira deu um estudo no acampamento em Alvar, lembras-te? E leíamos também esta passagem. Todas. Que era como resistir ao pecado da tentação sexual. E na altura houve assim, alguns, diria, exageros em alguns conselhos que ele dava. Mas era para o nosso bem. Porque é da vontade de Deus a nossa santificação. 2 pontos. Se for só a santificação, nós podemos...
podemos dizer que é um conceito um bocado vago, é sermos separados. Sermos separados. Que vos abstenhais da prostituição. E quando é prostituição não é dizer, olha, os crentes, não me interpretem mal, as mulheres crentes não podem ir para a beira da estrada prostituir-se. Isso é óbvio, não é? Mas não é isto. Esta palavra não é prostituição como nós já entendemos hoje. É todo tipo de pecado sexual. Todo tipo de relacionamento sexual que não é entre um homem e uma mulher casados. E eu fico preocupado, uma vez mais, quando vejo isto a ser... lá está. Nós olhamos um bocadinho para alguns conselhos que nos foram dados há uns 20 anos e se calhar na altura achamos um pouco... podemos achar um pouco exagerado, talvez, assim um pouco irrealista, mas vemos, quando não seguimos esses conceitos, como as coisas podem descambar. E descambaram muito. E hoje vê-se atitudes em relação ao sexo muito levianas, entrar em terrenos muito perigosos. E eu dou apenas um exemplo que vou ouvindo com alguma naturalidade. Antes disso, eu sou do tempo em que quando um rapaz e uma rapariga namoravam, pressupunha-se, sem sombra de dúvida, a virgindade mútua. Antes do namoro e durante o namoro. Pressupunha-se. Nem sequer se pensava, será que é, será que não é? Pressupunha-se. Hoje em dia já não é tanto assim. Infelizmente. Eu ouço falar, não tenho dados concretos, mas ouço-te falar de casais namorados, crentes, que vão de férias juntos. E isto é entrar em terreno perigoso. Eu costumo dizer, eu não nasci ontem. Podem dizer, foram de férias juntos, mas fica cada um no seu quarto. Não dar lugar ao diabo. Não livrar-nos de quê? Da aparência do mal. Cuidado. Porque é muito perigoso. Paulo, é Pedro que diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, não é? Mas o que é que Paulo diz a Timóteo sobre os desejos da mocidade? Resiste aos desejos da mocidade? Não. Foge. Não te ponhas a jeito. Recentemente, nós ouvimos falar um pouco sobre isso. Eu ouvi falar e voltei a ouvir falar estes dias. Vocês conhecem o vice-presidente dos Estados Unidos? Mike Pence. É um crente, creio eu. Pelo menos é evangélico, é uma pessoa... É evangélico daqueles de linha dura. E ele disse há uns tempos, eu só soube recentemente que isso é inspirado, eu fui buscar esta ideia à palavra de Deus, provavelmente, mas ao Billy Graham. E eu ouvi falar disto após a morte do Billy Graham. O que é que Mike Pence diz? Eu nunca estou sozinho com uma mulher que não a minha. Nunca. E o Billy Graham também dizia isto. E eu vi pessoas a escarnecer disto. A dizer, então tem algum jeito, não poder estar com uma mulher. Quer dizer que se ele estiver com uma mulher vai acontecer algo de certeza e não consegue aguentar-se. Não é isso. É não dar lugar ao diabo. É não dar lugar a que alguém possa falar. Nós podemos saber das nossas intenções à partida, mas as coisas podem acontecer, ou não sabemos as intenções de outra pessoa e não sabemos do que nos podem vir a acusar. Um homem que diz uma coisa destas é uma pessoa que quer abster-se da prostituição e quer possuir o seu vaso em santificação e honra. Infelizmente, o mundo escarnece disto. De algo que é um propósito, uma decisão nobre. E se calhar até alguns crentes dizem, não há mal nenhum. Há que ter cuidado. Devemos ser sábios na forma como nos conduzimos neste mundo.
Eu não estou a dizer que nunca o tenha feito, nunca tenha estado sozinho com uma mulher. Mas procuro não fazer por muito tempo. E de preferência o mais afastado possível. Para não haver lugar a absolutamente nada. Principalmente alguém que venha a falar. Agora, vir alguém ridicularizar isto é muito triste mesmo. Não sei se alguém quer dizer alguma coisa, só tenho mais 2 passagens para falar muito rapidamente. Alguém estejam à vontade para ser comentários até sobre este assunto. Eu tenho mais um que até comentava isto há dias com alguém, a dizer que ele tinha dito uma certa frase que ele diz que não se lembra, portanto eu vou tomar como se não fosse dele. Que era, no namoro, se eu partir para o namoro, partindo do princípio, aconteça o que acontecer, aqueça o que aquecer, isto foi dito, as calças ficam em cima. Não podemos facilitar. Não podemos facilitar. Porque é da vontade da nossa santificação. Ora bem, se ninguém quiser dizer nada, eu vou só citar rapidamente mais 3 passagens que são em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Tem também em 1 Tessalonicenses 5,18. É da vontade de Deus que nós sejamos crentes agradecidos. Pessoas que não estão sempre a resmungar com o que lhes acontece. E normalmente, quem é que resmunga muito? É quem tem a sua visão do mundo muito mundana, muito virada para as coisas terrenas. Acontece-lhe algo mau, lá estão eles a resmungar. Eles não, lá estou eu a resmungar. Isto é não ser agradecido. Em tudo dai graças. Não é dar graças por tudo. Ora, tive um furo no pneu, graças a Deus. Não. Apesar de tudo, estar grato a Deus. Apesar de tudo que me acontece. Já me aconteceu uma coisa que eu pensei, como é que eu posso dar graças por isto? Não é dar graças por isto, é dar graças em tudo, não é por tudo. Devemos ser crentes agradecidos. O apóstolo Paulo, é engraçado que quando Paulo teve aquele naufrágio, ia para Roma, estava preso, o que é que ele fez depois de se livrar do naufrágio e chegar à terra? Ele, antes de comer, o que é que ele fez? O que é que um crente faz antes de comer? Deu graças, não é? O próprio Senhor Jesus Cristo, ainda antes de ir à cruz, o que é que ele fez? No pão, deu graças. E nós queixamos, não é? Nós nos queixamos da vida. Outra passagem, vós servos, vemos isto em Efésios 6, 5 e 6, vós servos, obedecei ao vosso Senhor, segundo a carne, como servos de Cristo, fazendo do coração a vontade de Deus. A vontade de Deus não fica apenas pelas áreas que nós dizíamos espirituais, no que diz respeito à igreja e à conduta. Aquilo que nós fazemos, enquanto trabalhamos, se damos de coração a vontade de Deus. Claro que ele ia para os servos, pode poder alguém dizer, vós servos, tratem de ser livres. Não é? Se tiveres a oportunidade, aproveita. Vós servos, obedecei aos vossos senhores, fazendo de coração a vontade de Deus. E nós, no nosso trabalho, aqueles que trabalham, aqueles que estudam, devemos dar o nosso melhor, como para Deus. Não sei se aqui nesta passagem que diz, porque Cristo Senhor servis, não é, deve ser aos Colossenses, provavelmente. É noutra passagem. É da vontade de Deus que nós sejamos pessoas dedicadas ao nosso trabalho. E esta passagem vem no seguimento de quê? Dos pais, dos filhos, dos maridos, das mulheres. E não querer estar a forçar, porque está na palavra de Deus, e diz mesmo que os maridos as mulheres devem ser sujeitas aos seus maridos, não é os maridos sujeitar às mulheres. As mulheres devem ser submissas, sujeitas aos seus maridos, não é? Os maridos não estão em melhor posição, devem amar as mulheres como Cristo amou a igreja. Se alguém acha que a mulher tem uma posição de desvantagem ao chegar à parte dos homens, dos maridos, vê logo que não. E os filhos serem obedientes aos pais, e os pais não... Como?
não irritar, para que não percam o ânimo. Venham à quinta-feira ao estudo para ouvir o estudo sobre essa passagem. São aqui várias coisas que são claramente a vontade de Deus. E se nós seguirmos a vontade de Deus nestas coisas e outras, nós percebemos, estas dizem mesmo, vontade de Deus, vontade de Deus. Por isso é que fiquei nelas. O que é que vai acontecer? Muito mais, certamente, vamos tomar decisões corretas. Alguém que siga a vontade de Deus nestas coisas não vai de repente dar-lhe uma coisinha na cabeça e tomar uma decisão completamente destruidora da sua vida. Ficamos por aqui. Alguns conselhos práticos, creio eu, e a palavra de Deus quer sempre o melhor para nós, e nós só fazemos bem em segui-la e aprender, e acima de tudo, a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E a verdade da palavra de Deus, nós lemos-la e nós temos de compreender o que é mais importante. Ficamos por aqui, então.